Tá gravando, pode ir. Bom dia, meus queridos irmãos. Nós hoje estamos num momento especial, quando nós gostaríamos de estar juntos aí na casa do Senhor, mas em vista dos últimos acontecimentos, tivemos que modificar um pouco a nossa rotina. Mas nem por isso nós vamos deixar de estudar a palavra, irmãos. Nós precisamos buscá-la enquanto podemos e vamos fazer isso. Estimulo a vocês a estudarem durante a semana. Essa semana nós estivemos tratando esse assunto, a maior necessidade, né? E vimos alguns textos durante a semana, por exemplo, segunda-feira, quando Jeremias, capítulo 31, versículo 19, escreve: na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Achei muito interessante essas palavras do profeta. Na terça-feira, nós temos ali a experiência de Saulo, aquele jovem que perseguia a igreja do Senhor. E o Senhor foi ao encontro dele, nosso amado Jesus, né? Atos capítulo 3, aliás, capítulo 9, versículos 3 e 4. O Senhor o encontrou no caminho de Damasco e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu também gostei muito desse texto. Na quarta-feira, nós temos a história do rei Manassés, em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 12. E ele, Manassés, o rei, angustiado, suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Na quinta-feira, a nossa lição foi em Daniel. Eu escolhi o versículo 34. Quando o rei Nabucodonosor, depois de passar por uma experiência terrível, ele pôde reconhecer o Deus Altíssimo e disse: eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Já na sexta-feira, em Lucas 22, 62, nós vimos a história de Pedro. Pedro saindo dali, daquele pátio onde ele estava observando o que estava acontecendo com o Senhor, ele negou o nosso Senhor perante aquelas pessoas. Mas depois veio o arrependimento, veio o remorso e diz o texto que ele chorou amargamente. Já no sábado, que foi a lição de ontem, estudamos a conversão daquele carcereiro de Filipos. E aquele carcereiro também nos deu uma boa lição. Ele perguntou aos irmãos Paulo e Silas o que ele deveria fazer para que fosse salvo. E a resposta veio prontamente: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. E a partir daquele momento, os dois irmãos pregaram a palavra ao carcereiro, ele e sua família, e todos creram no Senhor. Portanto, durante a semana nós tivemos essas preciosas lições. Espero que aqueles que puderam, né, que nem todos eu sei que podem, mas aqueles que puderam fazer a leitura, que Deus os abençoe. E os que não puderam, que procure fazer diariamente as leituras, porque são através dessas leituras que nós vamos alcançando o conhecimento necessário para atender à vontade de Deus. Quanto à lição de hoje, como nós estamos gravando, nós vamos procurar ser o mais breve possível, para que todos possam desfrutar dessa meditação. O texto marcado é João capítulo 3, versículo 1 a 21, e nesse texto nós temos aqui uma história interessante, porque um homem que era tido na época como um homem muito importante, ele era considerado um dos principais dos judeus, um homem de apresentação entre a sociedade. Ele foi ao encontro do Senhor Jesus. E o que nós aprendemos nesse texto? Alguns itens que eu separei para deixar com vocês nessa manhã. Primeiro, ver sinais e milagres não
supre a necessidade do homem. Nicodemos, ele disse que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos sabia que o Senhor Jesus operava milagres. Jesus, né, ele atuava no meio deles. Então isso não era desconhecido para Nicodemos, como nós observamos no versículo 2. O segundo ponto que podemos observar nessa lição de hoje é que a condição para atender à maior necessidade é essa que o Senhor coloca no versículo 3. Para alcançar a maior necessidade, é preciso que a pessoa nasça de novo para ver o reino de Deus. Jesus disse: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nesse momento, Nicodemos apresenta, no versículo 4, a dúvida a respeito do que seria isso que Jesus quis dizer, nascer de novo. E faz essa pergunta: como pode um homem nascer novamente se ele já é velho, né? Voltar novamente ao ventre materno e nascer segunda vez? As dúvidas sempre são normais entre nós, e o Senhor está sempre disposto a nos ajudar a dirimir as nossas dúvidas. E isso o Senhor faz agora nos versículos seguintes, 5 a 8. Jesus responde a Nicodemos que é necessário que se nasça da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. É um tema muito... vamos dizer assim, é um tema muito interessante, mas também não é tão simples para a pessoa que não conheça a palavra entender o que o Senhor quis dizer com isso. Às vezes o Senhor usa palavras simbólicas para nos dar uma lição. E nesse caso aqui ele usa a água como símbolo, um símbolo da palavra, né? A palavra de Deus, em alguns locais da Bíblia, ela é conhecida como a água que nos sacia a sede. E o Espírito, não é nem preciso falar muito, que é a presença daquele que ele prometeu de enviar a esse mundo. Então, é necessário nascer da palavra e nascer do Espírito para estarmos aptos a entrar no reino de Deus. O quinto item da lição, nós observamos que Nicodemos não compreendeu estas explicações de Jesus. Versículo 9. Nicodemos pergunta novamente: como pode suceder isso? Então, novamente, o nosso Senhor, para mostrar como alcançar a solução dessa necessidade, ele, no versículo 9 aqui, ele passa a responder, agora acudiu Jesus, ele passa a responder de uma maneira mais enfática a Nicodemos. Chama ele: poxa, você é mestre em Israel e não está entendendo isso? Como nós podemos pensar: poxa, se ele, sendo uma pessoa instruída na palavra, nas escrituras, não entendia aquilo, como é que pode, né? Mas Jesus novamente enfatiza nos versículos seguintes, 11, 12 e 13, que ele não estava falando de coisas terrestres, né? Mas sim de coisas espirituais, de assuntos espirituais. O nosso Senhor não veio preocupado em resolver as questões da terra, mas sim as questões do céu, abrindo o caminho, abrindo a porta para que todos pudéssemos entrar na glória celestial, que essa sim é a grande necessidade que temos. Então, nosso Senhor responde a Nicodemos, nesses versículos 10 a 13. E Jesus, no versículo 14 e 15, explica com clareza, então, agora, como atender à maior necessidade, que é a de alcançar a vida eterna. Ele cita o exemplo de Moisés, lá no deserto,
quando, em função da rebeldia do povo, Deus o instruiu que construísse uma serpente metálica para que aquele povo que fosse contaminado pela enfermidade, pela lepra, pelas doenças, e para que se libertasse da enfermidade, olhasse para aquela serpente e fosse curado. Assim também o Filho de Deus, o Filho do homem, seria levantado para que todo aquele que olhasse para ele, como diz no versículo 15, alcançasse a cura da alma, ou seja, obtivesse a vida eterna. Tá certo? Isso está bem relatado nos versículos 14 e 15. Então, a grande necessidade nossa, da humanidade, é essa, é alcançar a vida eterna. E para isso é necessário nascer de novo, como o Senhor explicou a Nicodemos. Vocês não acham que é uma lição preciosa? E encerrando a lição, o texto passa por uma consideração que muitos dizem que é uma consideração do autor do livro, de João, não é nem palavras de Jesus. Mas não veio também muito ao caso, não vamos entrar em polêmica se é palavras, observações de João ou se são palavras do próprio Jesus. Mas aqui João fala do grande amor de Deus, versículo 16, né, que amou o mundo de tal maneira, que enviou esse seu Filho para que fosse pendurado ali na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que nesses dias difíceis em que nós estamos vivendo dias de perplexidade, onde há muito susto, muitas apreensões, que nesses dias difíceis possamos olhar para o Calvário e ver que o nosso Senhor foi crucificado em nosso lugar. Nada poderá nos tirar desse caminho. Peste nenhuma vai nos afastar dessa vida eterna que o Senhor nos oferece. Então nós desejamos a todos vocês da igreja, nossos queridos irmãos, muita prudência nesses dias que estamos vivendo. E se o Senhor permitir, no próximo domingo vamos novamente estudar a lição, tá bom? Que Deus nos abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor. Vamos terminar com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esta escola dominical de uma maneira diferente, usando os recursos da tecnologia, pedindo ao Senhor que abençoe os nossos queridos irmãos, confortando seus corações, não deixando, Senhor, que nenhuma dúvida venha tirar-lhes a paz, tirar-lhes a certeza da vida eterna, porque o Senhor nos deu com um preço pago pelo Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.